A verdade chocante por trás do milionário mendigo. A virgem negra que foi usada. A cidade de Vila Nova sempre foi conhecida por suas mansões imensas e sorrisos forçados. Mas a morte de Paulo Alencar virou tudo de cabeça para baixo. O milionário que vivia cercado de segredos foi encontrado sem vida em sua luxuosa cobertura, com uma nota enigmática ao seu lado. A verdade mora sob a superfície. O que ninguém sabia era que Ana, uma jovem de origem humilde e sonhos imensos, tinha uma conexão mais profunda com Paulo do que poderia imaginar. Ana passava seus dias cuidando de sua avó doente e sonhando com um futuro melhor. O pai já havia partido há anos e a mãe, um fantasma no passado, deixou apenas ecos de dor. Quando a notícia da morte de Paulo chegou, ela não pôde evitar sentir um aperto no coração. Ele havia sido um doador generoso em sua comunidade, mas também era o homem que seu melhor amigo Ricardo idolatrava. A notícia do seu falecimento chegava como um trovão em um sé. As palavras começaram a girar na cabeça de Ana como furacão. O diário revelava que Paulo não era apenas um filantropo, mas um homem cercado de intrigas, com inimigos ocultos entre a elite da cidade. E, para sua surpresa, Ricardo estava entre os participantes dessa trama. Ele havia se envolvido com pessoas que, na sombra da riqueza, tramavam a destruição de Paulo. Ana sentiu um nó na garganta. Como poderia seu melhor amigo estar enredado em algo tão sinistro? Quando a verdade começou a tomar forma, o medo gelou seu coração. O que mais Paulo sabia? E o que as pessoas em Vila Nova estavam dispostas a fazer para manter os segredos enterrados? As páginas do diário se tornaram um mapa, e cada revelação acendia uma chama de vingança dentro dela. Mas vingança podia ser um caminho perigoso? Será que ela estava disposta a correr esse risco? Ana precisava encontrar respostas, mas sabia que cada revelação também poderia trazer perigos além do que conseguia imaginar. A cidade que E quanto da sua própria vida ela estaria disposta a arriscar para desenterrar verdades que poderiam mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirava fundo, tentando organizar os pensamentos, enquanto as páginas do diário de Paulo rodopiavam em sua mente. O que fazer agora? Ela sentia a urgência das verdades que precisava descobrir. Mas o nó em sua garganta parecia mais apertado a cada. Quem poderia ser? Pensou, tentando ignorar a sensação crescente de que estava sendo observada. Com cuidado, Ana se aproximou da porta e a abriu lentamente. Para sua surpresa, estava lá Ricardo, ofegante, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava medo e desespero. Ana, você não pode ficar com esse diário. O que você leu pode colocar você em perigo. As palavras saíram apressadas, quase inaudíveis. Ela não conseguia entender. O amigo tinha sido seu porto seguro, alguém em quem ela confiava. Como assim agora ele falava desse jeito? Por ti, Ricardo, o que você sabe que eu nem sei? O aperto no peito dela se intensificou. Você está envolvido nisso, não está? Ricardo hesitou. Ana viu a luta interna em seu rosto. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou do andar de baixo. O som de vidro quebrando, gritos e depois, silêncio.
O coração de Ana disparou. Os dois se entreolharam, uma compreensão silenciosa pairando entre eles. O que quer que estivesse acontecendo era sério. Vamos, precisamos sair daqui. Ana puxou Ricardo, mas ele não se moveu. Ele parecia paralisado pelo pavor. Ricardo, o que você está escondendo de mim? Ela perguntou, quase desesperada. Ele apertou a mandíbula, a carga de um segredo prestes a explodir em seus olhos. Ana, você não sabe quem realmente era Paulo. Ele. Mas antes que pudesse terminar, uma figura irrompeu pela porta do sótão como uma sombra. Uma presença ameaçadora. E Ana mal teve tempo de reagir. Um homem desconhecido, de terno escuro e olhar penetrante, olhou para eles com um sorriso frio. Ah, que lindo reencontro! Não é mesmo, Ricardo? A voz dele era suave, quase sedutora, mas havia um veneno nas palavras. Estou aqui para garantir que alguns segredos fiquem bem guardados. O estômago de Ana revirou. O que você quer? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas a fraqueza traiu seu tom. Você sabe o que é? Só um pequeno favor. Ele olhou diretamente para Ana. Deixe esse diário e desapareça, ou as consequências podem ser trágicas. Ricardo estava paralisado, mas sua expressão estava mudando. Havia algo em seu olhar, uma mistura de alívio e medo. Ele não estava apenas surtando por causa do homem, mas talvez por algo que ele mesmo havia feito. Ricardo, o quê? Ana começou a perguntar, mas ele interrompeu. Eu não quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ele estava quase chorando agora. Ana olhou entre os dois e o medo a consumia. Você sabia! Sabia de tudo! Seu coração batia forte e a sensação de traição se alastrou por suas veias. E quem é esse homem? Você não entende, Ana. Você realmente não entende. As palavras de Ricardo saíram como um sussurro abafado. A atmosfera estava carregada. O homem de terno se aproximou lentamente, quase como um predador que se aproxima da sua presa. Desista e tudo ficará bem. Continue essa busca e você se arrependerá. Ana sentiu o desespero subir. Aquela nova verdade a esmagava. O que estava em jogo agora era mais do que apenas a vida dela. Era um jogo complexo de lealdades e traições. E se eu não desistir? Sua voz tremia, mas a determinação crescia. Um sorriso se alastrou pelo rosto do homem. Você realmente quer descobrir? Então prepare-se, porque a verdade pode ser a sua maior inimiga. E com essas palavras, o homem desapareceu, como uma sombra que se desvanecia na noite. Ana ficou paralisada, sem saber qual o próximo passo. As mentiras e os segredos estavam prestes a se desdobrar, e na escuridão se insinuava uma prova que poderia mudar tudo novamente. O que mais Paulo poderia ter escondido? E o que isso significava para ela e para Ricardo? O labirinto de mentiras como um eco em sua mente. E a única certeza que restava era o sabor amargo de que, a partir daquele momento, ninguém estaria a salvo. Ana ficou paralisada, o coração batendo forte, enquanto o homem de terno escuro desaparecia na escuridão. O silêncio na sala era opressivo. Ela olhou para Ricardo, esperando por uma resposta, mas ele ainda parecia atordoado. A expressão dele era uma mistura de pavor e confusão, como se tivesse visto um fantasma. Ana, precisamos sair agora, Ricardo disse, finalmente quebrando o silêncio. Ele puxou-a pelo braço, mas ela não se moveu. Algo a prendia ali, uma necessidade desesperada de entender. Não, espera! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Paulo? Ricardo fechou os olhos por um breve momento, depois respirou fundo. Era tudo uma mentira. Uma grande mentira.
Paulo não era quem você pensa. Ele estava envolvido em coisas muito mais profundas e sombrias do que você imagina. Como você pode saber disso? O tom de Ana era uma mistura de fúria e dor. Você me disse que ele era um bom homem, um doador para nossa comunidade. Ele era, mas também era muito mais. O diário, ele não revela todo. Há partes da vida dele que nem eu sabia até pouco tempo atrás. Você não pode acreditar no que está escrito ali. A voz de Ricardo tremia. Ana sentiu o estômago embrulhar. O que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo do andar de baixo. Assustados, os dois se entreolharam. O barulho recriou a urgência da situação. Vem! Ana puxou Ricardo e desceram as escadas rapidamente. Quando chegaram ao andar de baixo, encontraram a sala de estar em caos. Móveis estavam virados, cortinas rasgadas. E no meio de tudo, uma figura estendida no chão. Não era o estranho. Era sua avó, com um olhar perdido, como se tivesse visto algo horrendo. Vovó! Ana gritou e correu até ela. O coração disparou. Ela se agachou ao lado da avó, tocando seu rosto, que estava pálido como cera. O que aconteceu? O que houve? Ana, sua avó murmurou, a voz falha. Ele veio e eu disse que você estava aqui. Quem, vovó? Quem veio? Perguntava Ana, o desespero crescendo. Ele, o homem, aquele do terno. Ele queria algo ou alguém. Não deixou eu me mover. As palavras saíram lentamente e Ana virou-se para Ricardo, seu olhar cheio de terror. Nesse momento, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando o homem de terno novamente, o mesmo sorriso frio nos lábios. Ele olhava para eles com uma satisfação perturbadora. Ah, que emocionante reunificação! Vejo que a avó estava te esperando. Ele se inclinou para observar a mulher caída. Infelizmente, Ana, essa não é uma visita que desejo prolongar. Com a voz calma, quase sarcasticamente amigável, ele acrescentou. Mas, como eu disse, a verdade é uma amiga traiçoeira. Especialmente quando envolve segredos de família. E você, jovem Ana, tem um legado muito mais intrigante do que pode imaginar. A visão de Ana escureceu por instantes. O que você quer de mim? As palavras mal saíram. Na verdade, já consegui o que queria. Quebrar sua vida em pedaços. Agora é tudo sobre o que você vai fazer a seguir. E antes que ela pudesse reagir, o homem se virou como uma sombra e desapareceu na noite, a risada baixa, ecoando na escuridão. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou para Ricardo, que estava paralisado, e para a avó, que gemia e se contorcia. O que ele quis dizer? Que legado? O que está acontecendo, Ricardo? Sua voz estava cortante, a pressão crescendo em sua cabeça. O terror que o homem havia plantado nas palavras dançava nas paredes. Ricardo, finalmente soltando uma respiração trêmula, sussurrou. Ana, eu vou te explicar, mas não temos tempo. Eles estão vindo atrás de nós, cercada por mistérios e terror. Ana começou a perceber que as verdades que ela buscava poderiam ser ainda mais devastadoras do que ela poderia suportar. Afinal, o que mais estava escondido em sua história? Ana ficou paralisada, o coração batendo forte, enquanto o homem de terno escuro desaparecia na escuridão. O silêncio na sala era opressivo. Olhou para Ricardo, esperando por uma resposta. Mas ele ainda parecia atordoado. A expressão dele era uma mistura de pavor e confusão, como se tivesse visto um fantasma. Ana, precisamos sair agora! Ricardo disse, finalmente quebrando o silêncio. Ele puxou-a pelo braço, mas ela não se moveu. Algo aprendia ali, uma necessidade desesperada de entender. Não! Espera! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Paulo? Ricardo fechou os olhos por um breve momento. Depois, respirou fundo. Era tudo uma mentira! Uma grande mentira!
Paulo não era quem você pensa. Ele estava envolvido em coisas muito mais profundas e sombrias do que você imagina. Como você pode saber disso? O tom de Ana era uma mistura de fúria e dor. Você me disse que ele era um bom homem, um doador para a nossa comunidade. Ele era, mas também era muito mais. O diário, ele não revela tudo. Há partes da vida dele que nem eu sabia até pouco tempo atrás. Você não pode acreditar no que está escrito ali. A voz de Ricardo tremia. Antes que ela pudesse processar as palavras, um grito cortou o ar vindo do andar de baixo. Assustados, os dois se entreolharam. Vem! Ana puxou Ricardo e desceram as escadas rapidamente. Quando chegaram ao andar de baixo, encontraram a sala de estar em caos. Móveis virados, coisas espalhadas, e no meio de tudo, uma figura estendida no chão. Não era o estranho. Era sua avó, com um olhar perdido, como se tivesse visto algo horrendo. Vovó! Ana gritou e correu até ela. O coração disparou. Ela se agachou ao lado da avó, tocando seu rosto pálido como cera. O que aconteceu? O que houve? Ana! Sua avó murmurou, a voz falha. Ele veio e eu disse que você estava aqui. Quem, vovó? Quem veio? Perguntava Ana, o desespero crescendo. O homem, aquele do terno, ele queria algo ou alguém. Não deixou eu me mover. As palavras saíram lentamente e Ana virou-se para Ricardo, seu olhar cheio de terror. Nesse momento, a porta da frente se abriu com um estrondo, revelando o homem de terno novamente, o mesmo sorriso frio nos lábios. Ah, que emocionante reunificação! Vejo que a avó estava te esperando. Ele se inclinou para observar a mulher caída. Infelizmente, Ana, essa não é uma visita que desejo prolongar. Com a voz calma, quase sarcástica, ele acrescentou, mas, como eu disse, a verdade é uma amiga traiçoeira, especialmente quando envolve segredos de família. E você, jovem Ana, tem um legado muito mais intrigante do que pode imaginar. A visão de Ana escureceu por instantes. O que você quer de mim? As palavras mal saíram. Na verdade, já consegui o que queria, quebrar sua vida em pedaços. Agora, é tudo sobre o que você vai fazer a seguir. E antes que ela pudesse reagir, o homem se virou como uma sombra e desapareceu na noite. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou para Ricardo, que estava paralisado, e para a avó que gemia e se contorcia. O que ele quis dizer? Que legado? O que está acontecendo, Ricardo? Sua voz estava cortante, a pressão crescendo em sua cabeça. O terror que o homem havia plantado nas palavras dançava nas paredes. Ele é mais do que você imagina. Ricardo começou, a voz trêmula. Ana, você precisa entender. Ele é o irmão de Paulo. O mundo de Ana desabou em um instante. O quê? Mas isso não faz sentido. Paulo nunca falou de irmãos. Ricardo precisava ser sincero. Ele usou o nome de Paulo para se infiltrar na família, para chegar até você. Eles tinham uma disputa antiga, algo sobre um testamento. Ana sentiu o coração parar. A ideia de que aquele homem, com uma presença tão ameaçadora, tivesse laços de sangue com Paulo era insuportável. Então, o que ele quer de mim? Ricardo olhou nos olhos dela, como se estivesse decidindo pela última vez. Ele acredita que você é a chave para recuperar o que perdeu, algo que Paulo lhe deixou. Ana olhou para a avó, ainda caída, e para Ricardo, uma mistura de confusão e terror. Mas eu não tenho nada. Como isso é possível? Ele quer a verdade sobre a sua origem, Ana, e pode não ser apenas sobre Paulo. Antes que ela pudesse protestar, a porta estourou novamente. Mais homens, todos internos escuros, invadiram a casa.
O desespero tomou conta. Ana, vem comigo! Gritou Ricardo, puxando-a. Mas antes que eles pudessem se mover, uma voz conhecida cortou o ar. Parem! Ninguém se mexe! E lá estava ela, mãe de Ana, que todos acreditavam estar morta. Uma expressão de raiva e dor estampada no rosto. Ana, você não deve confiar neles. As palavras eram uma tempestade. O choque percorreu a sala. Ana ficou sem palavras. A realidade dela se despedaçando em nuances. O que você está fazendo aqui? Por que ninguém me disse a verdade? E enquanto aquele mistério se desdobrava, Ana percebeu que suas respostas estavam emaranhadas em uma teia de mentiras. Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir quem realmente era. Ana ficou paralisada, o coração batendo forte, enquanto uma familiaridade estranha invadia seu ser. Olhou para a mãe, que se mantinha em pé, com um olhar de pavor. Mãe, é você? A incredulidade era palpável. Ana, não temos tempo. Eles não podem nos encontrar aqui. A voz da mãe era frenética. O rosto dela estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos que Ana nunca tinha visto antes. Ricardo parecia tão confuso quanto Ana. O que está acontecendo? Como você pode estar viva? A tensão no ar era espessa, quase insuportável. Eu nunca estive morta. A mãe gritou, e Ana sentiu um frio na espinha. Fui forçada a me esconder, Ana. A sua vida está em perigo. Ele apontou para o lugar onde o homem de terno estava, agora desaparecido. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Ainda não entendo. Quem é esse homem? Ana perguntava. Cada palavra saindo como se tivesse um peso insuportável. Ele é seu pai, Ana. As palavras da mãe caíram como uma bomba na sala. O que quer que Ana esperasse ouvir, isso estava tão longe da sua imaginação que era quase surreal. Não, isso não pode ser. Você me deixou sem pai. Você me disse que ele tinha morrido. Ana sentiu suas pernas falharem sob o peso daquela nova revelação. Era a única maneira de me manter você a salvo. Eu não podia deixar você perto dele. As lágrimas brilhavam nos olhos da mãe, mas Ana sentia raiva e confusão pulsando dentro. Ricardo encarava a cena, incapaz de articular um pensamento. Finalmente, ele encontrou a voz. Ana, se isso for verdade, precisamos entender por que ele está atrás de você. A mãe balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra as memórias. Ele quer algo que Paulo lhe deixou. Algo que vai muito além do que você pode imaginar. Um legado, um poder escondido que pode mudar tudo. E ele acredita que você é a chave. Ana se sentia afogada. Mas o que isso significa para mim? O que ele quer? As perguntas surgiam uma após a outra, como balas disparadas de uma arma. Um tremor percorreu a casa, como se o próprio edifício estivesse alertando sobre o perigo. O chão rangia e um eco de passos se aproximava. Precisamos sair! Ricardo gritou, segurando o braço de Ana, mas antes que pudessem se mover, a porta foi arrombada. O homem de terno, agora acompanhado de mais figuras escuras, surgiu como um monstro da noite. Ah, que bela reunião familiar! Ele sorria, mas era um sorriso cruel. Você realmente acha que pode fugir de mim, Ana? Ana estava paralisada. O que você quer de mim? Sua voz saiu fraca, mas dentro dela uma chama de resistência começou a crescer. Você é minha herdeira e deve assumir seu lugar. Você não pode escapar do seu destino. Desde o dia em que nasceu, você está presa a ele. A voz do homem ecoava com uma ferocidade hipnótica. Eu não quero nada com você. Ana gritou, sua indignação superando o medo, mas ele apenas riu, como se suas palavras não significassem nada. Então, um barulho ensurdecedor irrompeu. Uma explosão distante fez o chão tremer sob seus pés. A luz começou a falhar,
e os rostos dos invasores foram repentinamente banhados em sombras. Enquanto a confusão se espalhava, Ana e Ricardo aproveitaram a oportunidade para correr em direção à porta dos fundos. Vem! Ricardo puxou Ana, mas ela hesitou. Uma última olhada para a mãe, que parecia desabando sob o peso de um fardo que nunca deveria ter carregado. Ana, vá! A mãe gritou, e a desesperança em sua voz fez o coração de Ana disparar. O instinto a empurrou para fora, atrás de Ricardo, mas uma verdade insuportável se formou em sua mente. O homem que a ameaçava não era só um inimigo. Era parte dela. E assim, enquanto se afastavam da casa, a explosão atrás deles iluminou a noite. Ana percebia que a verdade que procurava estava se desdobrando de maneiras que nunca poderia imaginar. O legado de Paulo, seus segredos e agora a identidade de seu pai. Tudo entrelaçado em uma trama muito mais profunda do que ela poderia suportar. Não havia como voltar atrás agora. O que mais estava por vir? O que mais ela não sabia? Ana e Ricardo correram pela porta dos fundos, o coração acelerando com cada passo apressado. O ar estava denso e a adrenalina pulsava nas veias. Para onde vamos? Ricardo perguntou ofegante. Precisamos nos afastar, mas não tenho certeza de onde estamos seguros. Não sei, Ricardo. Precisamos entender o que está acontecendo. Ela mal conseguia pensar direito nas palavras dele. A revelação de sua mãe como alguém vivo girava em sua cabeça. A imagem da mulher que ela sempre acreditou estar morta era um peso esmagador. Enquanto fugiam, Ana olhou para trás e viu a casa se distanciar. Cada segundo trazendo novas perguntas. O que mais ela não sabia? O que mais estava em jogo? O que significava aquele legado? Novos gritos ecoaram da rua. As sombras do passado estavam atrás deles. E a verdade parecia uma onça, pronta para saltar. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou. O chão tremeu. Ana se virou, apenas para ver um carro desgovernado batendo contra as árvores do quintal. O impacto foi tão forte que rachou uma das paredes da casa. Pedaços de madeira voaram e ela sentiu um frio na espinha. "O que está acontecendo?" gritou. "Isso foi intencional? Não pode ser coincidência", disse Ricardo, a voz trêmula. E enquanto ele falava, uma mulher surgiu da fumaça que envolvia o carro. Sua presença era carregada de uma confiança estranha. Era a irmã de Paulo, Lúcia, que todos acreditavam estar em uma longa viagem. Conhecida como a sombra da família, ela apareceu quando ninguém mais esperava. "Ana!" Lúcia gritou. O sorriso no rosto era quase malévolo. "Vejo que você herdou mais do que pensava. A festa está apenas começando." Ana ficou paralisada. "O que você quer de mim?" As palavras saíram como um fio de voz. Lúcia se aproximou, e seu olhar penetrante era como um aço frio. "Você precisa entender. Não só a verdade sobre Paulo está em jogo, mas seu papel nesse tabuleiro de xadrez. Seu pai e eu estamos ligados por um segredo que pode destruir tudo." Antes que Ana pudesse processar a ideia, o homem de terno que havia ameaçado antes surgiu atrás de Lúcia, agressivo e sorridente. "Achou que eu não viria buscar o que é meu? Vocês não têm ideia do que estão brincando." A tensão na atmosfera era palpável. Cada palavra era um golpe que deixava Ana mais atenta. "Para o que você quer?" Ricardo interveio, tentando proteger Ana. Mas a cena virou um jogo de luzes e sombras. Lúcia ergueu a mão e um brilho estranho surgiu dela, algo que Ana não conseguia compreender. A verdade sobre quem ela era estava mais próxima do que imaginava. Ana sentiu um frio na barriga. "O que você esconde? Por que está fazendo isso?" E em questão de segundos, Lúcia explodiu em risadas.
porque você, minha querida, é tudo o que eles sempre desejaram. E a verdade vai ser muito mais devastadora do que você imagina. De repente, uma corrente de dor elétrica percorreu Ana. O que você quer dizer com isso? Ana mal teve tempo de perguntar antes que Lúcia se aproximasse ainda mais. A expressão dela mudava, como uma marionete que estava prestes a ser controlada. Porque você não é apenas a filha de Paulo. Você é a verdadeira herdeira do poder. E você pode mudar tudo. Ana parou. O mundo girou ao seu redor. O que estava acontecendo? Como isso era possível? Com um olhar, ela começou a entender que tudo que conhecia era uma fachada. Ricardo também estava aturdido. Mas a verdade parecia tocar a essência de Ana como um eco distante de algo que ela sempre soube. E enquanto Lúcia sorria, a situação tornou-se insuportável. O quadro todo fazia redefinir tudo o que ela acreditava. Questões de identidade, de família, poder, o amor e a traição entrelaçados. Então, uma explosão de luz ofuscante cortou a noite. O chão tremeu e tudo desmoronou ao redor. Ana se virou, vendo o homem de terno se aproximando, o olhar possuído pela malícia. Agora, você terá que escolher a verdade ou a traição. Ana estava paralisada. O que ela faria agora? Naquele momento, a vida dela havia mudado para sempre, e a brutalidade da escolha dançava no ar. E enquanto tudo se tornava um caos, o que estava em jogo nunca foi tão crucial. Ela sabia que precisava descobrir a verdade. Mas a que custo? Ana estava paralisada. O homem de terno, com seu sorriso malicioso, parecia se alimentar do terror que emanava dela. As palavras ecoavam em sua mente, pesadas e confusas. Você é a verdadeira herdeira do poder. Mas o que isso significava? Ricardo também estava em choque, a expressão dele oscilando entre medo e confusão. Ana, precisamos sair. A intenção deles é clara. Mas era difícil pensar em fugir quando tanto estava em jogo. A verdade agora parecia uma sombra imprevisível. Então, do nada, tudo explodiu em um turbilhão. A porta dos fundos se abriu com violência e vários homens entraram abruptamente, armados e enfurecidos. A cena se transformou em um caos. É ela! Peguem-na! Um deles gritou, apontando para Ana. A adrenalina disparou. Vem, Ricardo! Ana puxou o braço dele, mas assim que estavam prestes a correr, a mãe dela se interpôs, o olhar feroz. Não! Você não pode levá-la! Gritou, bloqueando a passagem. Mas nesse instante crítico, algo inesperado aconteceu. Lúcia, a irmã de Paulo, avançou. Mãe, você não sabe o que está fazendo. A tensão aumentou. Ana olhou de Lúcia para sua mãe e, em um lampejo de entendimento, percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. O que você está escondendo, mãe? A voz dela tremia, mas havia uma força por trás da pergunta. Então, uma explosão estrondosa irrompeu do lado de fora. A casa estremeceu e o chão começou a rachar. Um clarão iluminou o ambiente. O homem de terno ficou paralisado por um segundo. Os olhos arregalados. Não, não agora! Ele gritou, como se a própria liberdade estivesse escapando. Ana aproveitou a distração e puxou o Ricardo. Vamos! Agora! Eles correram em direção à porta da frente, mas antes que pudessem sair, Lúcia gritou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele não é apenas um inimigo. Ana hesitou. O que você quer dizer com isso? E então Lúcia revelou o que todos temiam. Com um olhar sombrio, ela disse: o homem de terno é o irmão de Paulo. Mas não é só isso. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Ele também é seu pai, Ana.
O mundo de Ana desmoronou novamente. O quê? Como é possível? A voz dela era um sussurro, quase sufocante. Eu não queria que você soubesse. Eu não tinha escolha. A mãe se virou, a dor visível em seus olhos. E enquanto as sombras ameaçadoras se aproximavam, um novo ruído irrompeu. Barulhos de veículos e gritos de pessoas ocorriam lá fora. São eles! Precisamos ir! Gritou Ricardo, puxando-a mais uma vez. Ana sentiu a pressão crescendo. Era tudo uma bagunça. O paradoxo da verdade e da traição girava em sua mente. O que ela realmente queria? De repente, a figura do homem de terno surgiu. Próximo, a fúria estampada em seu rosto. Ana, venha comigo! Você é minha única esperança. Ele estendeu a mão. Uma oferta de salvação ou uma armadilha mortal? Ana hesitou. Em um momento tudo se uniu. A mentira, as perdas, os segredos. A raiva, a dor e a esperança se misturavam dentro dela. O tempo parecia congelar. O que fazer? Quem era o verdadeiro inimigo? E, o mais assustador, quem ela realmente era? A única certeza era a escolha que estava prestes a fazer. E ao olhar nos olhos do homem, Ana percebeu que a batalha estava longe de acabar. Ela tinha a chave. Agora, só não sabia o que fazer com ela. Ana estava paralisada. O homem de terno, com seu sorriso malicioso, parecia se alimentar do terror que emanava dela. As palavras ecoavam em sua mente. Você é a verdadeira herdeira do poder. Mas o que isso significava? Ricardo também estava em choque, a expressão dele oscilando entre medo e confusão. Ana, precisamos sair. A intenção deles é clara. Mas era difícil pensar em fugir quando tanto estava em jogo. A verdade agora parecia uma sombra imprevisível. Então, do nada, tudo explodiu em um turbilhão. A porta dos fundos se abriu com violência e vários homens entraram abruptamente, armados e enfurecidos. A cena se transformou em um caos. É ela! Peguem-na! Um deles gritou, apontando para Ana. A adrenalina disparou. Vem, Ricardo! Ana puxou o braço dele, mas assim que estavam prestes a correr, a mãe dela se interpôs, o olhar feroz. Não! Você não pode levá-la! Gritou, bloqueando a passagem. Mas nesse instante crítico, algo inesperado aconteceu. Lúcia, a irmã de Paulo, avançou. Mãe, você não sabe o que está fazendo! A tensão aumentou. Ana olhou de Lúcia para sua mãe e, em um lampejo de entendimento, percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. O que você está escondendo, mãe? A voz dela tremia, mas havia uma força por trás da pergunta. Então, uma explosão estrondosa irrompeu do lado de fora. A casa estremeceu e o chão começou a rachar. Um clarão iluminou o ambiente. O homem de terno ficou paralisado por um segundo, os olhos arregalados. Não, não agora, ele gritou, como se a própria liberdade estivesse escapando. Ana aproveitou a distração e puxou Ricardo. Vamos, agora! Eles correram em direção à porta da frente, mas antes que pudessem sair, Lúcia gritou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele não é apenas um inimigo. Ana hesitou. O que você quer dizer com isso? E então, Lúcia revelou o que todos temiam. Com um olhar sombrio, ela disse, o homem de terno, ele é o irmão de Paulo. Mas não é só isso. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Ele também é seu pai, Ana. O mundo de Ana esmoronou novamente. O quê? Como é possível? Não podia acreditar nas palavras. Simultaneamente as paredes pareciam vibrar.
A verdade era uma tempestade que ensombrou tudo. Ele fez uma escolha e você é a única que pode salvá-lo. Ou destruir tudo de uma vez, gritou Lúcia. Ricardo se virou para ela, a expressão de incredulidade no rosto. Ana, você precisa decidir. Essa informação pode ser a chave para a vitória. Ana olhou para sua mãe, que agora estava com a expressão petrificada. Isso é verdade? É verdade, mãe? A voz dela era um sussurro quase sufocante. Eu não queria que você soubesse. Eu não tinha escolha. A mãe se virou, a dor visível em seus olhos. Não tinha escolha? Você me manteve no escuro, na escuridão? Ana sentia seu mundo desmoronando sob os pés. O homem de terno tinha um propósito, e tudo o que a cercava agora girava em torno disso. Nesse momento, um dos homens armados, que estava mais próximo, acabou disparando uma arma. O som do tiro ecoou pela casa, e o tempo pareceu parar. Um dos outros homens foi atingido e caiu, mas disparou sua arma em resposta. Um momento de silêncio aterrorizante se seguiu. E então, mais tiros foram disparados, criando um caos ensurdecedor. Ana e Ricardo se jogaram ao chão, enquanto Lúcia e a mãe tentavam se proteger. Os homens armados começaram a gritar e se empurrar. A sala se transformou em um pesadelo de confusão e sangue. Em meio ao caos, Ana se voltou para sua mãe, que estava paralisada, visivelmente abalada. Mãe, ajude-nos! O que você sabe? Mas, antes que ela pudesse responder, um dos homens, sem preconceito, olhou diretamente para Ana e gritou: é tudo culpa dela! Ela é a verdadeira traidora! A revelação cortou o ar como uma faca. Todos se voltaram para Ana, que estava em choque. O que ele queria dizer? Traidora de quem? A confusão pulsava ao redor, mas a percepção de que havia alguém ali com um plano maior a tornava quase insuportável. Ana! Ricardo gritou, puxando-a para longe dos tiros, mas a mente dela girava, tentando conectar as peças. O homem de terno, agora mostrando um lado sombrio, riu de maneira triunfal. Vocês acham que estão em controle? Isso é só o começo! O jogo está apenas começando! Em um momento desesperador, Ana decidiu que não poderia ficar mais à mercê das revelações que a traíam. Ela olhou para o homem de terno e, com todas as forças que restavam, declarou: se sou a traidora, então lute comigo e não contra mim. Naquele instante, uma onda de mudança se originou. O homem de terno ficou surpreso e as palavras de Ana ecoaram na sala. Era uma faísca vital em meio ao incêndio de incerteza. As reações mudaram drasticamente. Sorrisos confiantes se tornaram caretas de confusão. Mas, assim como tudo parecia mudar, um barulho ensurdecedor ecoou novamente do lado de fora. Uma bomba explodiu, fazendo a casa tremer. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a sensação de que o chão estava desmoronando, junto com os segredos de sua vida, quase a fez desmaiar. E enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor, uma nova verdade a feria. Talvez mesmo sem saber a traição que ela ora? No meio da desordem, Ana se lembrou do diário de Paulo e de suas palavras. A verdade mora sob a superfície. Agora, mais do que nunca, era preciso desenterrá-la, custasse o que custasse. O futuro não era apenas incerto, era crucial. E com as dúvidas pesando sobre seus ombros, Ana sabia que o jogo apenas havia começado. Ana estava paralisada. O homem de terno, com seu sorriso malicioso, parecia se alimentar do terror que emanava dela. As palavras ecoavam em sua mente. Você é a verdadeira herdeira do poder. Mas o que isso significava?
Ricardo também estava em choque, sua expressão oscilando entre medo e confusão. Ana, precisamos sair. A intenção deles é clara. A urgência na voz dele pressionava. Mas era difícil. Então, o caos rompeu. A porta dos fundos se escancarou e vários homens armados invadiram, gritos ecoando. É ela! Peguem-na! Gritaram. A adrenalina disparou. Vamos, Ricardo! Ana puxou o braço dele. Mas antes que pudessem se mover, sua mãe se interpôs, o olhar feroz. Não! Você não pode levá-la! Gritou, bloqueando a passagem. O caos era palpável e o homem de perno riu, um som que cortava o ar. Você realmente acha que pode escapar, Ana? O jogo acabou! Então uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora. O chão tremeu. Ana se inclinou para a frente, o coração em descompasso. Flores de luz cortaram a escuridão, enquanto a casa parecia desmoronar. O homem de terno ficou paralisado, olhos arregalados. Não! Não agora! Ele gritou, como se a própria liberdade tivesse escorregando. Em meio à confusão, Lúcia, a irmã de Paulo, apareceu novamente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sua presença acrescentou um novo peso à situação. A poeira dançava na luz e Ana sentia o ar pesado. A tensão era palpável. Ana! Gritou Ricardo, puxando-a. Mas a cena teve um giro inesperado. Um dos homens armados, em uma tentativa desesperada de controle, fez um movimento brusco. A arma disparou. O tiro ecoou como um trovão. O som rasgou a atmosfera. E no exato momento, um corpo caiu. Ouvindo o barulho, todos se viraram. A cena se congelou. Um dos homens armados, um furo ensanguentado surgindo na camisa. Ao fundo, um movimento. A figura de alguém, mais uma vez, emergiu da fumaça. Era Paulo. Toda a sua presença exalava uma mistura de raiva e dor. Chega! Gritou ele. Os olhos fixos na cena. Você não precisa de mais mortes. Palavras afligidas, mas cheias de resolução. Ana ficou paralisada. O Paulo, o namorado de sua mãe e o homem que todos pensavam estar morto? O que estava acontecendo? A verdade era um quebra-cabeça sem solução. O tempo parecia parar. O homem de terno começou a rir, mas era um riso repleto de desespero. Você? Você voltou? O que você acha que pode fazer? É tarde demais para você agora. Paulo avançou, todo o seu ser em chamas. Não, não é tarde. Eu não deixarei que você faça isso com minha filha. A palavra minha cortou o ar como uma faca, e Ana sentiu o mundo girar. O homem de terno ficou pálido. A expressão dele mudava, como se confrontasse um pesadelo. Você não pode ser, disse, os olhos tremendo. Neste momento, uma segunda explosão veio do lado de fora. Era mais forte, a casa tremia, paredes estouravam, telhados desabavam. Todos gritaram, e a poeira engoliu o espaço. Ana foi lançada para trás, e tudo se tornou um mar de gritos e escuridão. A cena era um caos de medo. Ela se arrastou, tentando se levantar, com o corpo estonteado. O que está acontecendo? Suas palavras mal passaram entre os lábios, mas tudo se resumia ao instinto de sobrevivência. E quando a poeira assentou, Ana olhou em volta. Paulo, Ricardo, sua mãe e Lúcia estavam ali. Mas o homem de terno havia desaparecido. O que havia acontecido? Havia mais segredos à espreita, e sua própria história a esmagava como uma montanha. Agora, em meio à devastação, a verdade dançava mais próxima. Havia coisas que ela precisava saber, coisas que mudariam tudo. O nó em sua garganta se apertou ao entender que sua vida, suas escolhas, tudo estava ligado a uma linha invisível e sangrenta. O que mais ela não sabia? Como todos os relacionamentos que ela conhecia poderiam estar prestes a desmoronar.
O eco desta nova revelação deixava seu coração em chamas enquanto a escuridão se aproximava novamente. O caos ao redor parecia estar em câmera lenta. Ana se arrastava, o coração batendo descompassado. O som de gritos, tiros e o barulho de objetos se quebrando ecoavam na sua mente como um pesadelo sem fim. Estavam todos ali, sua mãe, Ricardo, Lúcia e Paulo. E aquele homem, aquele sorriso maligno. O pânico atingiu Ana como uma onda contundente. Vão, agora! O grito de Paulo cortou o ar. Ele se posicionou à frente deles, os olhos aflitos, mas determinados. A situação estava prestes a mudar. Os homens armados estavam se organizando e a tensão estava em seu auge. Ana tentou puxar Ricardo, mas ele hesitou, lançando um olhar esmudento. Ana, ele é seu pai. Precisamos entender isso. O mundo ao redor dela escureceu. O que era a verdade, afinal? Como tudo isso se entrelaçava? Mas Paulo, segurando firme, mostrou que na confusão havia uma luz. Precisamos sair, Ana. Ele não vai parar até que eu esteja fora do caminho. Como assim? O que está acontecendo? As palavras saíram da boca de Ana como um sussurro, sufocadas pelo medo. Lúcia se aproximou, seu olhar carregado de compaixão e urgência. Seja lá o que acontecer, não podemos deixar que essa verdade destrua você. Ana sentiu um nó na garganta. Mas eu não pedi por isso. A raiva e a dor transbordavam em seu coração. Uma tempestade de emoções turbulentas. Toda a minha vida foi uma mentira. Não é sobre mentiras, Ana. É sobre o que você pode fazer agora. Paulo respondeu, derrotando a fraqueza com convicção. Os homens entraram na sala, e o tempo parecia parar, enquanto tudo se aproximava. Vá, sigam-me, gritou Lúcia, enquanto puxava Ana e Ricardo para a porta dos fundos. A adrenalina fez o corpo de Ana reagir. Ela seguiu, lembrando da decisão que precisava tomar. Era hora de parar de correr e encarar a verdade. Não importava o que significasse. A rua estava em caos. As sirenes da polícia, os gritos, os sons de carros sendo destruídos. Ana olhou para trás uma última vez. O homem de terno estava furioso. Mas havia uma feridade em Paulo que nunca tinha visto antes. Cumpra seu destino, Ana! Você pode mudar tudo! Em um ato de coragem, Ana decidiu enfrentar o homem. Você acha que pode controlar o que sou? A única verdade que importa sou eu. Ela olhou diretamente em seus olhos. O medo se transformou em um desafio. Você não está pronta para isso, ele disparou. Mas Ana sabia que a batalha não era mais dele. Era dela. Aquela era a hora de descobrir, de viver plenamente. Com a força de sua ancestralidade pulsando em suas veias, Ana gritou: Eu sou a herdeira do que realmente importa. Seu poder é uma ilusão. E então aconteceu. O lugar que parecia desmoronar ao redor dela se transformou em uma explosão de luz. Ana sentiu uma onda de poder subir em sua alma. O homem hesitou, os olhos se arregalando. Não, como você pode? Eu não sou você. Ana respondeu e a luz se intensificou, envolvendo-a como um escudo. E com isso, o homem começou a desaparecer em meio à fumaça. Ana respirou fundo, olhou para Paulo. Seu pai. A verdade do legado pode ser fria, mas agora eu sei. Ninguém mais vai me controlar. Esta é a minha história. A realidade desabou, mas ela também se sentiu completa, como se finalmente estivesse no controle de sua própria vida. A relação entre eles estava longe de ser perfeita, mas um novo caminho estava diante de Ana.
Enquanto a poeira assentava, o eco de seus passos se fundia com a promessa de um novo começo. Aquela era a última vez em que as sombras ficariam entre eles, e a chama da esperança iluminava seu coração. E agora, se você quer saber como a história de Ana vai continuar e os novos desafios que ela enfrentará, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa trama envolvente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com Pelo M